Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos. É mais um momento que o pastor Carlos tem para nós estarmos aqui louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus. Ele que é lindo, Ele é maravilhoso. Ele tem cuidado de nós, onisciente, onipotente, onipresente. Em todo o tempo, Ele tem sido uma bênção nas nossas vidas e nós queremos nessa manhã magnificá-lo, exaltá-lo. Nós queremos dizer que Ele é tudo em todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu te convido para nós estarmos engrandecendo o seu nome. Eu te convido para nós estarmos colocando a nossa vida no altar do Senhor. Maravilhoso é Deus, que opera tanto querer conforme efetuar em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Então eu te convido à oração, eu te convido para nós estarmos falando com o nosso Deus, colocando a nossa vida no altar, para que possamos ver, a glória do Senhor sendo manifesta nesse dia de hoje, onde nós estaremos nos nossos compromissos, mas primeiramente buscamos o reino de Deus e a sua justiça para que todas as outras coisas venham ser acrescentadas em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Então vamos louvar, vamos engrandecer, vamos colocar o nosso Deus assim entronizar, vamos colocar o nosso Deus nas maiores alturas, no centro do nosso coração, que Ele seja o desejado da nossa alma, amém? Então, em nome de Jesus Cristo, é tempo de nós estarmos fazendo tudo isso, porque Ele é bom, em todo tempo Ele é bom, a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável para conosco. Então, nós precisamos nesse momento, estar colocando a nossa vida no altar, falando com o papai, falando, papai, olha, eu desejo estar realmente na tua vontade. Eu desejo, ó papai, estar buscando a tua face. Eu desejo estar sendo operoso aí nas tuas mãos potentes. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos fazer tudo isso. Amém? Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro, amém? Então eu sou o pastor Carlos Sales, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho, e hoje nós vamos estar trabalhando num texto, meu amado irmão, minha amada irmã, que esse texto está, oh Deus de Israel, em Efésios capítulo 1, versículo 3, nós vamos falar a respeito das bênçãos, que é ter o nosso Deus diante de nós e nós estarmos aí gozando dessas benesses espirituais. Então, mergulhando em bênçãos espirituais. Então, que venhamos aí estar mergulhando nesse tempo maravilhoso de Deus. Hoje é dia 4 do 10 de 2023. Eu também tenho deixado 2 links aí dos meus YouTubes. Eu peço aos amados irmãos, amigos que estejam aí assistindo os vídeos, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por esse momento. Nós te agradecemos pelo dom da vida. Nós te agradecemos porque sabemos, ó Pai, que o Senhor tem derramado das tuas dádivas, Pai, sobre nós. E esse tempo, ó Pai, em que nós estamos vivendo, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, mergulhar no Espírito Santo do Senhor. E nós temos colhido bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós te agradecemos por essas dádivas, te agradecemos por essas bênçãos. Colocamos, ó Deus, a nossa vida diante do Senhor
pedindo ao Senhor, ó Pai, que venha, Senhor Deus, aleluia, através do Teu Espírito Santo, ó Pai, está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Cuida, Deus, aleluia, da Tua prole. Cuida, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, daqueles que têm, Senhor Deus, estado, Senhor Deus, a cada dia, a cada momento, ó Pai, clamando, Senhor Deus, como que no primeiro dia, assim o Senhor fez, Senhor Deus, maravilhas, nos tirando, Senhor Deus, do império das trevas e trazendo para o reino do Filho do Teu amor. Continue, Pai. É muito bom, Senhor Deus, estar na Tua presença. É muito bom, Senhor Deus, estar recebendo o Teu carinho, o Teu amor, os Teus cuidados. Pai amado, Pai querido, muda, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, os pensamentos do nosso coração, Senhor Deus, que os nossos pensamentos sejam, Senhor Deus, voltados, Senhor Deus, para a Tua grandeza, Senhor Deus, para a leitura da Tua palavra, Senhor Deus, tudo, Senhor Deus, que está contido na Tua palavra, Senhor Deus, de bênçãos espirituais, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nos moldar. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus de Israel, cuida, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, dos nossos amados irmãos, das nossas amadas irmãs, ó Pai, dá, Senhor Deus, força, Senhor Deus, restabeleça, Senhor Deus, aleluia, as famílias, ó Pai. Toma, Senhor Deus, a criança, Senhor Deus, toma o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião, a anciã. Pai santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor Deus, abrilhantando o nosso dia, Senhor Deus, conforme, Senhor Deus, o sol, Senhor Deus, que tem raiado, ó Pai, na data desse dia. Então, Pai amado, Pai querido, esteja tomando, ó Pai, todos aqueles, ó Pai, que têm se encontrado em apertos, ó Pai, todos aqueles, ó Pai, que têm, Senhor Deus, passado por momentos dificílimos, ó Pai, que o Senhor venha tomar, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que estão em abrigos, ó Pai, centros de recuperações, ó Pai, aqueles que estão, Senhor Deus, em manicômios, ó Pai, asilos, ó Pai, Pai santo, Pai querido, Pai amado, que venha o Senhor, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, ó Pai, está fazendo, Senhor Deus, dessas instituições, ó Pai, lugares melhores, ó Pai, porque, aleluia, sem o Senhor, ó Pai, nada podemos fazer, mas quando o Senhor está, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, no projeto, quando o Senhor está, Senhor Deus, na localidade, Senhor Deus, Deus de Israel, como é formidável, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, está, Senhor Deus, sentindo a Tua presença. Pai amado, Pai querido, toma, Senhor Deus, presidiários, ó Pai, aqueles que estão, Senhor Deus, aleluia, a respeito, Senhor Deus, de casa do menor infrator, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, mudando mentes e corações, ó Pai. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, clamando ao Senhor, ó Pai, pelas as mamães, ó Pai, que estão, Senhor Deus, para dar à luz, ó Pai, que o Senhor esteja tomando, ó Pai, as maternidades nas Tuas mãos, ó Pai, faça, Senhor Deus, resplandecer da Tua glória, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito, ó Pai, da Tua sagrada presença, Pai santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção, Senhor Deus, nas Tuas mãos, assim, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, fazendo com que nós cresçamos, ó Pai, aleluia, com que nós venhamos, ó Pai, ver, Senhor Deus, as Tuas mãos potentes, ó Pai, agindo, Senhor Deus, com poder e glória. Pai santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor Deus, fluindo, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito, esteja, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo, Senhor Deus, com que, aleluia, Senhor Deus, os nossos sonhos, os nossos projetos, ó Pai, venham a se realizarem. Pai santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor Deus, ó Deus, olhando, Senhor Deus, para a Tua filha, para o Teu filho, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, a respeito de doenças crônicas, ó Pai, que temam, Senhor Deus, em não estar se ausentando, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nós clamamos, ó Pai, te pedindo cura, Senhor Deus, te pedindo transformação, te pedindo, ó Pai, que o Senhor venha fazer milagres, ó Pai, ainda hoje, nesta manhã, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, daqueles, Senhor Deus, que tanto, Senhor Deus, tem clamado ao Senhor, tem falado contigo, aquele, Senhor Deus, que tem colocado a sua vida no altar, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, em leitos, ó Pai, hospitalares, ó Pai, aleluia, nos CTIs, nas UTIs, ó Pai, Deus, em coma, Senhor Deus, só o Senhor pode fazer, ó Pai, só o Senhor pode restaurar, só o Senhor que pode tirar, Senhor Deus, do coma profundo, ó Pai. Assim, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, a Tua boa mão, Senhor Deus, nós clamamos o Teu Santo Espírito. Então, Senhor Deus, esteja agindo com poder e bondade, Senhor Deus, para com as famílias, ó Pai. Ó Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, por este ou por aquela, Senhor Deus, que está passando, Senhor Deus,
por tal situação, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, estender as tuas mãos potentes, ó Pai, e está levantando, tirando, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, do coma, Senhor Deus, tirando da UTI, do CTI, e que todos, ó Pai, venham, Senhor Deus, dar, Senhor Deus, honra e glória ao Senhor, ó Pai. Assim, Senhor Deus, nós ministramos, ó Pai, as tuas bênçãos, ó Pai, nesta manhã. Aquele, Senhor Deus, que é, Senhor Deus, o responsável, Senhor Deus, aleluia, do seu lar, ó Pai, e a tua palavra diz, Senhor Deus, mantenedor, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, visitando, que o Senhor esteja operando, ó Pai, que o Senhor esteja fazendo milagres, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, que seja o Senhor, ó Pai, a estar nos ajudando, ó Pai, transpor com as barreiras, com as dificuldades, ó Pai. Não deixa faltar o pão cotidiano, ó Pai, não deixa faltar, Senhor Deus, aleluia, Deus de Israel, a doçura, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem, Senhor Deus, para com teus filhos. Assim, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, esteja, Senhor Deus, nos fortalecendo. Que o Senhor venha, Senhor Deus, através, Senhor Deus, das tuas mãos potentes, ó Pai, fazer com que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos. Oh Deus de Israel, só o Senhor, ó Pai, pode fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Assim, Deus de Israel, olha, Senhor Deus, para o teu servo, ó Pai, olha, Senhor Deus, para a tua serva. Que nós venhamos, ó Pai, estar experimentando, Senhor Deus, do gozo do teu Santo Espírito. Que nós possamos, ó Pai, estar experimentando, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, da fartura que o Senhor anuncia na tua palavra. Diz, Senhor Deus, aquele que se assenta à minha mesa, aleluia, Senhor Deus, se fartará. Ah, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, nós queremos, ó Pai, estar, Senhor Deus, experimentando, Senhor Deus, do melhor que o Senhor tem, Senhor Deus, para os teus servos e servas, ó Pai. Assim, não nos deixe, Pai, aleluia, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, sucumbindo na missão, mas que possamos crescer na tua graça e no teu conhecimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando aí aos meus amados irmãos que já estão conosco, né? Elvis Santos, né? Que Deus esteja te abençoando. Tem pedido oração, né? Que Deus esteja aí entrando com as providências necessárias sobre a sua vida, que o Espírito Santo de Deus venha estar operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante sobre ti, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Também seja bem-vinda a minha amada irmã Marina Salles Andrade. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Também a Karen Irbarra, que Deus esteja te abençoando, minha amada irmã Karen, que Deus esteja renovando os teus dias, que Deus esteja operando no meio de sua família, que Deus esteja fazendo infinitamente mais sobre a vida de todas as minhas amadas irmãs, que haja assim um tempo precioso, né, da parte de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Paulo R.M. Muniz, seja bem-vindo, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, em nome de Jesus, amém? Floriano Vieira Ramos Júnior, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Jéssica Sensato, Deus esteja aí operando sobre a sua vida, seja bem-vinda também, em nome de Jesus. Corretor também aqui, corretora Trevo, Deus esteja abençoando todos os amados irmãos, operando aí sobre vocês. Deus esteja operando e abençoando sobre todos os meus amados irmãos, que tenham todos aí um dia abençoadíssimo na presença do nosso Deus, este que vive e reina para todos sempre, amém? Glórias a Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero falar a respeito de um tema aí abençoadíssimo, né? Mergulhando em bênçãos espirituais. Isto é realmente assim uma dádiva de Deus, isso é realmente uma bênção para as nossas vidas, e eu só tenho a agradecer a Deus por suas maravilhas sobre as nossas vidas, e que Deus esteja aí nos ajudando na data de hoje, amém? Efésios capítulo 1, versículo 3. Quero estar juntamente com os meus amados irmãos, desfrutando desse maná que Deus tem nos dado aí nessa manhã. Vamos abrir então em Efésios capítulo 1, versículo 3.
para meditação da amada igreja. Amém? Então que seja assim tempo maravilhosíssimo na presença do autor e consumador da nossa fé. Efésios capítulo 1, versículo 3. Amém? Glórias a Deus. Quero mandar um abração também para minha prima Cida Silva. Deus esteja te abençoando. Tenha um bom dia na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 3 vai dizer desta maneira: glórias a Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Maravilha, né? Glórias a Deus. Deus tem aí a multiforme maneira de fazer, né? Sobre a minha vida, sobre a tua vida. E essas bênçãos espirituais têm aí nos acompanhado. Essas bênçãos espirituais têm sido verdadeiramente uma dádiva, né? E nós precisamos, assim como conforme uma fruta, né, suculenta, nós precisamos estar aí puxando, né, essas bênçãos. Nós precisamos aí estar mergulhando nesses rios de Deus, amém? Então, mergulhando em bênçãos espirituais, eu quero falar a respeito, né? Nós vamos estar aí nas regiões celestiais a respeito da obra de Deus nos eleitos, e é a fonte divina de todas as demais bênçãos na vida dos crentes. Então, essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais incluem 3 aspectos: passado, eleição; presente, redenção; e o futuro, herança eterna. Que coisa magnífica, né? Então, passado, eleição; presente, redenção; e futuro, herança eterna. Então nós vamos estar recebendo de Deus. Isto é maravilhosíssimo. Na Bíblia, aleluia, é o apóstolo Paulo que emprega essa expressão ao declarar: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Na verdade, as bênçãos espirituais em Cristo é o tema central da carta aos Efésios. Nessa epístola, o apóstolo ensina que os crentes têm à sua disposição, aleluia, maravilhosas riquezas pela pessoa de seu Redentor, sim, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, o Pai, fez dos redimidos ricos em Cristo Jesus. Então, tem sido aí realmente riquezas espirituais, está em Cristo, tem sido bênçãos para as nossas vidas. Então, quando nós falamos de bênçãos materiais e bênçãos espirituais, algumas pessoas consideram que o Antigo Testamento coloca as riquezas materiais em maior valor que as riquezas espirituais. Isso porque é possível encontrar com frequência no Antigo Testamento as promessas de Deus, aleluia, as promessas de Deus prometendo bênçãos materiais ao povo de Israel como recompensa por sua obediência. Mas esse tipo de interpretação é um erro. Na verdade, o Antigo Testamento ensina claramente o valor mais elevado das bênçãos espirituais, conforme Salmo 37, versículo 16. Quero estar aqui buscando com os meus amados irmãos, Salmos 37, 16. Então nós vamos ler para nós estarmos aí nos aprofundando nessa palavra maravilhosíssima. Então, 16 diz assim, Salmo 37, 16: vale mais um pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Assim diz a palavra. 73, versículo 5. 73, versículo 5, que diz desta forma, ou melhor dizendo, 73, versículo 25.
diz assim: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje mais do que ao Senhor, do que a ti. Também Provérbios capítulo 3, versículo 13. Provérbios capítulo 3, versículo 13. Nós vamos também estar buscando Provérbios capítulo 3, versículo 13. Eu quero estar aí trazendo essa palavra que o Senhor tem aí nos instruídos. Provérbios capítulo 3, versículo 13. Então, Deus tem aí nos alimentado. 3:13, e diz assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então, este é bem-aventurado. Então, que possamos buscar no Senhor essas bênçãos espirituais. Então, além disso, o próprio Novo Testamento afirma que os verdadeiros crentes do Antigo Testamento tinham consciência da sublimidade das bênçãos espirituais. Na Galeria dos Heróis da Fé, por exemplo, o escritor de Hebreus escreve: a esperança de Abraão não estava depositada numa cidade terrena, mas que ele viveu como estrangeiro e peregrino neste mundo, pois esperava pela cidade celestial, cujo arquiteto e edificador é Deus, conforme está em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 11, 9 e 10. Então, é aí um fato notório que nós temos que colocar nos nossos corações, que nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos aqui de passagem. Daqui a pouco nós estaremos com o nosso Deus na Jerusalém Celestial. Mas, de fato, na antiga dispensação, havia uma ênfase diferenciada acerca das bênçãos materiais, quando comparada ao Novo Testamento, e sua maior ênfase nas bênçãos espirituais. Isso porque, como explica Mindeksen, Deus, sendo sábio, pedagogo, sabia que naquele tempo era necessária a descrição circunstancial das bênçãos materiais, a fim de que, por meio destas, como símbolos, o seu povo escolhido pudesse chegar à justa apreciação do espiritual. Então, podemos dizer que as principais bênçãos materiais prometidas a Israel no Antigo Testamento apontavam para a sublimidade das bênçãos espirituais. Por exemplo, a terra de Canaã era um símbolo do lar celestial que aguarda o povo de Deus. Então, em nome de Jesus, nós precisamos estar aí aguardando, conforme o povo antigo, essa Jerusalém celestial. Mas nós precisamos desfrutar dessas bênçãos espirituais ainda neste mundo. Nós precisamos estar aí levando essa palavra a todas as pessoas que estão à nossa volta, para que possam aí estar recebendo do nosso Deus, recebendo através do Espírito Santo, que eles vinham ser transformados para a honra e para a glória do nosso Deus. Mas que fique claro que o Novo Testamento não deprecia as bênçãos terrenas. Mateus capítulo 6, versículo 11, 1, diz assim, Mateus capítulo 6, aleluia, Mateus capítulo 6. Aleluia, glórias a Deus. Mateus capítulo 6, 11. 6, 11. Que diz assim: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Amém. 1 Timóteo capítulo 4, 3 e 4. 1 Timóteo capítulo 3 e 4. 1 Timóteo capítulo 3 e 4.
1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Assim Deus tem aí fluído do seu Santo Espírito. Apenas ressalta a sublimidade das bênçãos espirituais e coloca ênfase nelas. Nesse sentido, como observa o Henry meu Deus, que palavra difícil. Wiersbe. Ó, que palavra difícil. Wiersbe. O Novo Testamento enfatiza que agora, na nova dispensação, Deus promete suprir todas as nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória e há de suprir em Cristo Jesus, conforme está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Portanto, o Novo Testamento não coloca as bênçãos espirituais em oposição às bênçãos materiais, mas simplesmente destaca a sublimidade delas e ensina que a obra de Deus é a fonte de todas as bênçãos para os santos. Glórias, glórias e glórias a Deus. A sublimidade das bênçãos espirituais. O apóstolo Paulo escreve que o Pai nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, de um modo geral, é amplo, se refere aos números benefícios que os crentes desfrutam por sua união ao corpo de Cristo. Mas, no contexto da passagem de Efésios, o significado mais específico das bênçãos espirituais resume todos os dons que o Pai dá aos seus filhos nas bênçãos da eleição, redenção e confirmação. Paulo ensina que os crentes foram eleitos e, consequentemente, predestinados para a adoção através da graça, mediante a fé. Os crentes que outrora estavam mortos em seus delitos e pecados e eram inimigos de Deus, foram ressuscitados espiritualmente com Cristo e receberam um perdão superabundante de suas ações pecadoras. Agora têm sido reconciliados com Deus. Os crentes ainda recebem a garantia de que, de fato, são filhos e herdeiros de uma herança inviolável. Essa garantia é o próprio Espírito. Amém? Glórias no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O texto bíblico também afirma que as bênçãos espirituais, aleluia, encontram-se nas regiões celestiais em Cristo. Quer dizer que essas bênçãos espirituais são celestiais, isto é, elas vêm do céu para os crentes que estão na terra. Os incrédulos colocam seus corações nas coisas dessa terra, mas a nova vida cristã gira em torno das coisas do céu. A Bíblia diz que os crentes são filhos do Pai, que está no céu. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, Colossenses capítulo 3. Por isso eles são cidadãos do céu, e seus nomes estão escritos no céu. Lucas capítulo 10, versículo 20 e Filipenses 3, 20. Como explica aí, nós sabemos o apóstolo Paulo, ele diz as regiões celestiais, diz a respeito ao lugar onde Jesus Cristo encontra-se nesse momento, onde os crentes estão assentados com ele. Efésios capítulo 1, 2, 6. Na verdade, o cristão atua em duas esferas, na humana e na divina, ou seja, na visível e na invisível. Fisicamente, no corpo humano, o cristão encontra-se na terra, mas em termos espirituais, ele se encontra-se assentado com Cristo nas regiões celestiais, esfera que oferece o poder
e a orientação para a vida aqui na terra. Mas é interessante notar que o apóstolo Paulo fez questão de enfatizar que as bênçãos espirituais são dadas em Cristo Jesus. Essa expressão em Cristo é usada pelo menos 15 vezes na carta aos Efésios. Então o apóstolo ensina que Cristo é o fundamento de todas as bênçãos que são dadas à igreja. Amém? Aleluia, glórias a Deus. A única maneira de os crentes terem acesso à salvação e todos os benefícios que envolvem é através de Cristo. Sobre isso, o próprio Senhor Jesus explica: porque sem mim nada podereis fazer, conforme sempre temos batido nesse texto que está em João 15, versículo 5. Jesus Cristo é a nossa videira verdadeira e fora dele não somos nada, nada temos e não fazemos nada espiritualmente bom. Portanto, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo denotam a situação espiritual do cristão. Eles expressam o privilégio da vida cristã. O crente que está em Cristo desfruta das insondáveis riquezas que o Pai Celestial lhes concede pelo Espírito por meio do Filho. Que bênção, né? Nós estarmos aí recebendo de Deus, né? Nessa manhã. Então, mais alguns irmãos têm entrado aqui, tem alguns que eu não sei falar o nome, que Deus esteja aí abençoando. Tarcísio aqui, seja bem-vindo, também Uzer, Deus esteja bem-vindo, aleluia, seja bem-vindo em nome de Jesus, que Deus esteja abençoando a todos. Agora, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero trazer aqui uma porção a respeito do livro dos Mártires. Nós estamos quase terminando. Depois nós passaremos para a leitura da Bíblia. Logo no início do ano nós estaremos entrando nessa leitura da Bíblia. Nós estaremos lendo a Bíblia durante um ano. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar aqui falando a respeito do arcebispo Browne. Deu conhecimento disto em sua carta datada em meio de 1538 em Dublin. Parte do formulário de confissão ou voto enviado a estes papistas irlandeses dizia o seguinte: declaro, além do mais, malditos aquele ou aquela, pai ou mãe, irmão ou irmã, filho ou filha, marido ou mulher, tio ou tia, sobrinho ou sobrinha, parente ou parenta, patrão ou patroa e todos os demais participantes das relações mais próximas ou queridas, sejam amigos ou conhecidos, que mantenham ou cheguem a manter no tempo vindouro, que qualquer poder eclesiástico ou civil esteja acima da autoridade da Mãe Igreja, ou que obedeça ou chegue a prestar obediência no tempo vindouro. Algum dos inimigos ou contrários à Mãe Igreja, daquilo aqui dou em juramento, assim me ajudem Deus, a bendita Virgem, São Pedro, São Paulo e os santos evangelistas. Estes formulários correspondem de maneira precisa às doutrinas promulgadas pelos concílios luteranos e de Constança, que declararam expressamente que são não se deve mostrar favor a alguns hereges, nem se deve cumprir as palavras que for dada a eles, que devem ser excomungados e considerados, e que as posses sejam confiscadas, e que os príncipes fiquem obrigados, sob solene juramento, a desarraigá-los de seus respectivos domínios,
que abominável será a igreja ou ousa pisotear dessa maneira a toda a autoridade, como são enganadas as pessoas que aceitam as instruções de tal igreja. Na carta do arcebispo, datada de 1538, que acabamos de mencionar, ele disse: Sua Alteza, o vice-rei desta nação, tem pouco ou nenhum poder sobre os antigos nativos. Agora, tanto os ingleses como os irlandeses começam a opor-se às ordens de sua senhoria e a colocar de lado as suas questões nacionais, o que temo que possa fazer com que, se algo puder levar a isso, um estrangeiro invada esta nação. Não muito depois disso, o arcebispo Browner prendeu um tal Thad O'Brien, frade franciscano, que tinha em seu poder um documento enviado de Roma, datado de maio de 1538. O dirigido Oneal, esta carta continha as seguintes palavras da sua santidade: Paulo, agora Papa, o concílio dos padres descobriram recentemente em Roma uma profecia de São Laceriano, bispo irlandês de Cassel, a qual dizia que a Mãe Igreja de Roma caíra quando a fé católica for vencida na Irlanda. Por esta razão, pela glória da Mãe Igreja, pela honra de São Pedro e por tua própria segurança, suprima a heresia e os inimigos da santidade. Este Thad O'Brien, após interrogatórios e registros adicionais, foi preso ao tronco e mantido sob estrita vigilância até que chegassem as ordens do rei acerca da sorte dele. Porém, ao chegar a ordem da Inglaterra de que fosse enforcado, suicidou-se no castelo de Dublin. O seu corpo foi levado a Gallion Green, onde, após permanecer enforcado durante algum tempo, foi enterrado. Após a ascensão de Eduardo VI, o trono da Inglaterra foi enviado uma ordem de Sir Anthony Leger, o Lorde representado da Irlanda, a qual determinava que a liturgia em inglês fosse estabelecida na nação e que isso fosse observado dentro de vários bispados, catedrais e igrejas paroquiais. Esta ordem foi obedecida pela primeira vez em Christchurch, em Dublin, no dia da Páscoa, em 1551, diante de Sir Anthony Leger, do arcebispo Browner e de outros, parte da ordem real. Para este propósito era seguinte: portanto, sua graciosa majestade, nosso pai, o Henrique VIII, que ao levar em consideração a escravidão e o pesado jugo que os seus leais fiéis súditos suportaram sob a jurisdição do bispo de Roma, como diversas histórias inimaginárias e mentirosas e prodígios desviavam os nossos súditos ao retirarem os pecados de nossas nações com suas indulgências e perdões comprados com dinheiros, e propuseram a obrigar a todos os malvados vícios com roubos, rebeliões, furtos, fornicações, blasfêmias, idolatrias e outras semelhantes a estes. São graciosa majestade, nosso Pai, dissolveu por esta causa todos os conventos, mosteiros, abadias e outras pretensas casas de religião, por serem lugares onde mais criam vícios
o luxo ao invés da sagrada erudição. Na data seguinte, ao primeiro dia em que se empregou pela primeira vez a oração comum à igreja, Christ, os papistas tramaram a seguinte confabulação perversa. Ficara na igreja uma imagem de Cristo em mármore, o qual sustentava uma vara em uma das mãos e com a coroa de espinhos na cabeça, enquanto o roteiro do culto era lido em inglês. A oração comum, na presença do tenente local, do arcebispo de Dublin, do conselho particular, do principal administrador, de uma grande parte da congregação, foi observado sair sangue pelas gretas da coroa de espinhos que descia pela cabeça da imagem. Por causa disso, um dos inventores da farsa gritou em voz alta: vejam como a imagem de nosso Salvador sua sangue, mas deve mesmo fazê-lo, pois entraram heresias na igreja. Imediatamente muitos dentre a classe mais humilde do povo, certamente a população e toda a classe, sentiram-se atemorizados diante de um espetáculo tão miraculoso e inegável da evidência do desagrado divino. Precipitaram-se para fora da igreja, convencidos de que as doutrinas do protestantismo emanavam de uma fonte infernal e que a salvação somente seria encontrada no seio da sua infalível igreja. Este incidente, por ridículo que possa parecer para o leitor ilustrado, teve uma grande influência sobre as mentes dos irlandeses ignorantes e serviu às finalidades dos desavergonhados impostores que o inventaram, no sentido de poder refrear tangivelmente o progresso da religião reformada na Irlanda. Muitas pessoas não podiam resistir à convicção de que havia muitos erros e corrupções na igreja de Roma. Porém, viram-se aquietadas por meio desta pretensa manifestação da ira divina, que foi extrapolada além de toda e qualquer medida pelos fanáticos sacerdotes que cuidavam apenas de seus interesses pessoais. Temos poucos detalhes acerca do estado da religião na Irlanda durante o restante do reinado de Eduardo VI e da maior parte do reinado de Maria, até o final do período do domínio daquela implacável fanática. Ele procurou estender as suas perseguições à ilha, porém as suas diabólicas intenções foram, felizmente, frustradas do seguinte modo providencial. Os detalhes relacionados a este fato nos são narrados por historiadores de uma genuína autoridade. Amanhã nós damos continuidade em nome de Jesus Cristo. Amanhã, dia 5, do 10 de 2023, nós damos continuidade. Então, que Deus esteja abençoando a todos os nossos amados irmãos, que Deus esteja aí operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante, que sejamos uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus esteja aí fazendo novas todas as coisas, que possamos mergulhar nesse maravilhoso Espírito, que possamos estar cheios da presença desse Senhor que tudo pode. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos, te agradecemos, aleluia, por todas as bênçãos, ó Pai, espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Pai, pela a tua mão potente, pelos ensinamentos. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado, Senhor Deus, o Senhor tem, Senhor Deus, feito, Senhor Deus, maravilhas. Cuida, Senhor Deus, do Elvis, ó Pai. Ele
sempre, Senhor Deus, está pedindo em oração, Senhor Deus, em oração urgente, que o Senhor venha restaurá-los, Senhor Deus, que o Senhor venha restaurar todos aqueles que se encontram doentes, depressivos, aqueles que se encontram, ó Pai, com os corações dilacerados, Senhor Deus, pela perda, Senhor Deus, de seus entes queridos, que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, está, Senhor Deus, renovando os votos matrimoniais, Senhor Deus, que toda e qualquer discórdia, Pai, seja desfeita, Senhor Deus, trabalha, Senhor Deus, aleluia, nas famílias, ó Pai, opera, Senhor Deus, segundo, Senhor Deus, o Teu querer, o Teu efetuar. Assim, Pai amado, Pai querido, nós te pedimos que o Senhor esteja nos protegendo, guardando, livrando do mal, que estejamos, ó Pai, estejamos tendo um dia, Senhor Deus, abençoadíssimo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Deus abençoe vocês. Tenha aí um dia cheio do poder do nosso Senhor. Que Deus esteja aí te abraçando, cuidando de ti, cuidando de todos os seus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus. Deus os abençoe rica e abundantemente.